povo brasileiro não pode escolher o presidente da República. A eleição para governadores e prefeitos de capitais também é indireta. O regime monta um esquema de vigilância cerrada. Todo mundo é suspeito. Quem não se submete às regras é duramente perseguido. O governo ignora direitos e garantias constitucionais. No parlamento, vozes se levantam para denunciar arbitrariedades e torturas. O Congresso é fechado de novo. Dessa vez por quase um ano. Os militares, em meados de 68, já haviam decidido dar o golpe e acabar com todas as garantias constitucionais e democráticas que ainda existiam no país. E estavam procurando um pretexto que podia ser dado por qualquer deputado. E eu fiz um discurso fazendo um apelo que as mulheres dos militares que estavam violentando a jovem população brasileira se recusassem a eles até que eles restaurassem a democracia. E também dizendo que o Exército Nacional se havia transformado num valha-couto de torturadores, que acolhia os torturadores e os protegia. Eles argumentaram que era um discurso ofensivo às Forças Armadas e pediram ao Congresso Nacional, os 3 ministros militares, que me dessem licença para que me processassem pela justiça militar. Ou seja, cassassem meu mandato e me prendessem. Em dezembro de 68, eu escutei no rádio aquela voz desagradável do Costa e Silva, que eu conhecia ele muito bem, que foi no Conselho Universitário. Nunca tive respeito por ele, porque ele não se dava ao respeito. E eu assisti o Costa e Silva dizendo pelo rádio, lendo o AI-5. Foi o segundo golpe. O executivo era o centro da ditadura. E como ele era todo poderoso, era uma forma ditatorial, ele violava os outros poderes. Foram fazendo os atos institucionais que resolviam fazer para ver se conseguiam manter o país na mão deles. O primeiro ato institucional é o de 9 de abril, que seria o único ato, mas em vez de ser o único, depois foram editando outros atos em cerca de 2 dezenas de atos, sendo que o mais terrível deles foi o AI-5, né? Antes que esses novos atos, as novas cartas outorgadas, que houve 2, a de 67 e a de 69, e os atos complementares, que foram centenas de atos complementares, houve até decretos que eram chamados decretos secretos. Isto é, eles faziam lá, não podiam publicar. Mas aplicava-se a você. Então, se ele suspeitava de você, como aconteceu comigo, defendendo uma universitária aqui da Praia Vermelha, e eu perguntei, qual é a acusação? Ele dizia, não posso dizer, é secreto. É secreto. Eu disse, como secreto? É decreto secreto, ela se defenda. Eu disse, olha, coronel, o senhor pode prendê-la se quiser. E pode até prender a mim, mas vai ser difícil o senhor manter. Não só essa moça presa, como a mim, como manter a sua dignidade até a sua patente pode periclitar. Como é que você pode cumprir uma coisa que é secreta, correto? Foi um dos grandes absurdos da ditadura, foi baixar o direito de editar decretos secretos. O Congresso era o mise-en-scène do processo. Fazia parte do mise-en-scène para dizer que era democracia. Mas processo mesmo não tinha. Mesmo dentro do MDB, a grande maioria era uma oposição silenciosa, que se confundia muito com a Arena. Mas existia um grupo que vinha da eleição de 70, que é o Grupo Autêntico, cujo exemplo irradiou na eleição de 74, e fez com que a bancada de deputados oposicionistas para valer ficasse maior. Na medida que você mantém o Congresso aberto, né, e os autênticos do MDB vão mostrar isso, né, você vai ter dentro do partido de oposição consentida uma condição de fazer um certo tipo de oposição, de alterar determinadas coisas, de enfrentar o regime, um enfrentamento mais light, digamos assim. Em 71, que eu me lembro, só tinha o Grupo Autêntico na Câmara de Deputados, só. Não tinha mais nenhum grupo no Brasil que tivesse condições de fazer, não era vontade, tivesse condições de fazer o que nós conseguimos fazer, porque tínhamos certa imunidade em função do ser parlamentar.
Imunidade entre aspas, porque tinha os AI-5 em cima. E essa bancada é que impunha o ritmo no que diz respeito às denúncias, no que diz respeito à oposição à ditadura. E isso custou o mandato de muitos deputados, como Alencar Furtado, Elisandro Maciel, Marcos Tito. Qualquer que fosse o deputado ou o senador que se tornasse, digamos assim, indignado com os atos de barbarismo e com a condução política do governo militar, eles caçavam. E a grande força desses deputados estava na medida em que eles traziam para dentro do parlamento o apoio do movimento social que estava lá fora. Por exemplo, tinha uma discussão sobre reajuste salarial, certo? E aí, então, esse grupo de deputados de oposição, de fato, se articulava com o movimento sindical e ocupava-se as galerias do Senado, da Câmara, para pressionar o Congresso para que votasse a favor das teses dos trabalhadores. Então, a ligação do movimento social com essa bancada parlamentar que existia dentro do MDB, é que foi o fator diferencial que surgiu a partir de 74. O endurecimento do regime atinge a todas as camadas da população que tem no Congresso o único canal de denúncia de prisões, torturas e outras medidas de exceção. Eu morava nessa época no Morumbi. Eu tomei o automóvel, era um Volkswagen, pequenininho, azul, para ir para a faculdade, que já era aqui na cidade universitária. E no rádio eu ouvi que eu tinha sido aposentado compulsoriamente. A imprensa tinha censura e não divulgava na íntegra tudo aquilo que acontecia. E a tribuna passou a ser um instrumento a ser utilizado pelas forças de oposição. Um companheiro nosso ligou de São Paulo, de um telefone público, e denunciou a prisão de Fernando Santa Cruz. E eu fui à tribuna e denunciei a prisão de Fernando Santa Cruz. Né? E todo mundo, a família, ficou sabendo que ele tinha desaparecido. Embora ele tenha sido morto depois, assassinado na prisão, mas ficou público essa questão. E muitos companheiros foram assassinados, torturados. Todo o Esquadrão da Morte, quer dizer, os delegados e os investigadores que atuaram, né, nessa área, né, de eliminação de bandidos ou não, né, mas para mostrar a eficiência da polícia, eles foram recrutados pela ditadura militar, pelo sistema de segurança da ditadura militar, para a repressão política. E eles tinham know-how do ponto de vista de tortura, do ponto de vista de desaparecimentos forçados, do ponto de vista de eliminações. Hoje, com a documentação levantada pelo Hélio Gaspari, constata-se que era absolutamente verdade e que a tortura já naquela época começava a ser um instrumento de política para os militares. No final de 73, um exemplo de coragem do Congresso brasileiro surpreende o regime. O Grupo Autêntico do MDB lança a anticandidatura à presidência da República. O movimento varre o país de ponta a ponta. Nós imaginávamos anteriormente alguém militar para disputar o colégio eleitoral como anticandidato, para denunciar exatamente a ditadura. E nós começamos a conversar com alguns militares, foi a primeira vez que começamos com Olha Bentes, com algumas figuras e tal. E criamos a anticandidatura do Dr. Ulisses Guimarães. No momento em que Geisel está sendo escolhido presidente da República, Ulisses Guimarães sai pelo Brasil, né, como anticandidato à presidência da República. Né? Isso é inimaginável no regime de um Pinochet ou no caso dos militares na Argentina. Né? E isso tem um efeito importante. Mesmo apenas consentida, a oposição ganha o apoio da população e avança alguns passos na resistência ao regime. A ditadura tinha mostrado sua verdadeira cara com a repressão que deflagrou contra os movimentos populares, contra as lutas que, de todas as formas, se opuseram a ela, especialmente a luta armada. Aí as atrocidades cometidas em nome desta suposta democracia e liberdade deixaram a população com uma visão clara do que significava aquele tipo de governo e ausência de liberdades.
Além disso, nunca resolveram a questão econômica. Apesar de terem feito uma propaganda muito grande em 1970 sobre o milagre econômico, na verdade isso não aconteceu, porque na prática a situação do povo cada vez ficava pior. De maneira que acho que a 74 foi o desaguadouro de toda essa oposição que estava reprimida e que queria se manifestar. Nas eleições de 74, houve uma grande vitória do MDB. De 22 estados brasileiros naquela época, nós ganhamos em 16 estados brasileiros a eleição do senador. O governo teme que os bons resultados do MDB em 74 se repitam na eleição seguinte. O presidente Geisel não consegue a maioria de 2/3 no Congresso para aprovar alterações à Constituição. A resposta é o pacote de abril. O Congresso é fechado de novo e surge mais um símbolo do retrocesso político, o senador biônico. Os partidos indicavam e o colégio eleitoral que havia nos estados que escolhia o governador escolhia também o senador biônico. Fizeram aquela medida ridícula do senador biônico e viram que ia perder com a maioria no Congresso. Era uma maneira de travar, de evitar que o voto popular levasse para o Senado uma força majoritária que podia emperrar o modelo criado pela ditadura. A raiva, há tanto tempo contida, explode no coração da sociedade. O governo não consegue represar mais os anseios de liberdade dos brasileiros. A campanha pela anistia aos presos políticos e exilados empolga o país. O retorno dos exilados dá mais fôlego à luta pela redemocratização. O povo vai às ruas reafirmar o direito de escolher o presidente da República. O movimento pela direta já nasceu de uma proposta de emenda constitucional do deputado Dante de Oliveira, por Mato Grosso, que mudava a Constituição, que dizia que o presidente devia ser escolhido por via indireta e passava a ser pelo voto direto. Foi o maior movimento de massas que já houve na história política do Brasil. Não foi dessa vez. O governo ainda tinha forças para impor sua vontade ao Congresso. Haviam forças políticas retrógradas, atrasadas, não é? Que sustentavam essa ditadura. A ditadura mesmo moribunda, com o povo na rua, e eles ainda não deram a votação necessária para nós aprovarmos o restabelecimento das eleições diretas. A emenda das diretas já não foi aprovada. Mas abriu caminho para que um civil reassumisse os destinos da nação, ainda que pela via indireta. Os brasileiros só voltaram a ter o direito de escolher o presidente pelas urnas em 1989. Quando a gente pensa que começou a reagir em 69 e só conseguiu eleição direta em 89, mas foi pouco tempo hoje na história, 20 anos. Mas para nós que convivemos 20 anos de ditadura, foi muito tempo. E para a eleição foi muito mais, porque a última eleição direta foi em 1960. Nós passamos praticamente 30 anos sem eleição. Mesmo nos momentos mais feios dessa história, mais negros dessa história, né, o Congresso, ainda que cerceado, jogou um papel muito importante de denúncia, de combate, e determinados parlamentares vão construir uma história muito bonita de resistência